Boa noite, quero saudar a todos na gloriosa paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero passar aqui mais uma vez nessa noite e levar até você, trazer também para a minha vida uma pequena ilustração que se encontra na palavra do Senhor, no livro de Lucas, e que reflete muito naquilo que temos vivido nos nossos dias hoje, aquilo que vivemos constantemente, situações na nossa vida, e essa ilustração ela representa muito o nosso dia a dia. Certa vez Jesus estava passando por um povoado e uma certa mulher, junto com sua irmã, chamaram Jesus para se hospedar na casa delas. E eu creio que quando nós convidamos o Senhor para se fazer presente no nosso lar, na nossa vida, é sinal de que temos Ele como alguém especial para nós. Quando convidamos alguém para entrar na nossa vida, no nosso lar, no nosso convívio social, é sinal de que essa pessoa é alguém especial para nós. E existem situações na vida que, mesmo essas pessoas sendo especiais para nós, às vezes a gente esquece de trazer, de dedicar a elas uma atenção especial à altura do que ela representa para nós. E essa palavra vai falar justamente sobre isso. Quando Jesus foi convidado a se hospedar na casa dessa mulher, e uma delas, dessas duas mulheres, uma delas esqueceu de dar a devida atenção a Cristo, ou se preocupar com algo em sua vida, e ela estava ali desperdiçando aquele grande momento ali, daquela pessoa tão especial que ela havia convidado a se fazer presente na sua casa. E, como eu disse, nós vivemos isso no nosso dia a dia. Nós lançamos fora muitos momentos especiais com o nosso Deus, com pessoas especiais, com pessoas chegadas a nós, e esquecemos de dar a devida atenção a essa pessoa mesmo. Mas eu quero dirigir essa atenção essa noite para o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dirigir essa palavra justamente a Ele, a atenção que nós temos dado a Ele na nossa vida diária. Como nós temos nos reverenciado a esse Deus amável, Deus de misericórdia, Deus de perdão, que ali naquela cruz prestou toda a atenção, todo o amor, dedicou tudo que Ele tinha pelas nossas vidas naquela cruz. E nós muitas vezes esquecemos disso para nos preocupar com tantas coisas que temos se preocupado nessa vida e se esquecendo de dedicar a Ele aquilo que é devido a Ele, a honra, a glória, o louvor, a adoração, a consagração, a atenção, o amor. Esquecemos de prestar a Ele, dedicar a Ele tudo isso, porque estamos colocando na frente dEle muitas coisas, e quando vamos até a Ele, é para dizer aquilo que nós precisamos, dizer para Ele aquilo que está nos ferindo, nos machucando. E essas duas mulheres, essas duas irmãs, elas representam um pouco de quem somos nós hoje. E eu quero ler Lucas 10, do 38 ao 41, e depois nós vamos ver em que situações nós nos encaixamos dentro dessa história. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, os discípulos juntamente com Jesus. Eles ali entram num povoado e certa mulher chamada Marta o hospedou em sua casa. Como a palavra fala, acredito que ela convidou Jesus a se hospedar na casa dela. Jesus não era mal educado, mas ele entrava onde ele era convidado. E ali ela hospedou Jesus em sua casa. Tinha ela, Marta, uma irmã chamada Maria, e esta
Quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Ela se sentou ali aos pés do Senhor para ouvir o que o Senhor tinha para ensinar-lhe. Marta, porém, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Preste atenção, meu irmão. O que Jesus fala para Marta, o momento em que ele fala essas palavras para ela. Marta, Marta, você anda muito inquieta e muito preocupada com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Presta atenção, irmão. Os detalhes interessantes da Bíblia. Poucas coisas nos são necessárias, mas são elas que muitas vezes nós não damos um pingo de importância, porque achamos que devemos dar importância a coisas maiores, a muitas outras coisas. E Jesus disse para ela que pouco era necessário, ou mesmo só uma coisa. Para ela era necessário pouca coisa, só uma coisa. Aonde Maria, sua irmã, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quem disse isso foi Jesus. E essa parte que ela escolheu, ele disse que não lhe seria tirada. Todo conhecimento, todo aquele aprendizado, toda aquela atenção que ela prestou a Jesus, toda aquela dedicação que ela deixou de lado todas as coisas para ouvir os ensinamentos de Cristo, ele falou para ela. Ele dirigiu a palavra a Marta, mas ali Maria estava presente e ele ouviu as palavras de Jesus. Que ele disse: pouco te basta, só precisa de um pouquinho, só uma coisa, que vai ser o resultado ou a solução de muitos problemas na sua vida. Só precisa de uma coisa que vai te trazer resposta para muitas outras coisas da tua vida. Era isso que Cristo estava falando para ela. E disse para Maria que aquela boa parte, aquela única coisa ela escolheu e não lhe seria retirado. Aí, meus irmãos, você vai trazer isso para a nossa vida. Quantos de nós, como Marta, eu vou dizer assim, quantas Martas nós não convidamos Jesus a se fazer presente em nossas vidas, na nossa casa, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, no nosso convívio social. Nós muitas vezes o convidamos como alguém especial, como alguém de muita importância. Jesus como alguém muito especial, mas que na verdade nós estamos convidando Ele para se fazer presente na nossa vida, não para aprender aquilo que Ele tem para nos ensinar, não para ouvir Ele falar, mas muitas vezes nós o convidamos para falar para Ele das nossas frustrações, dos nossos desilusões, das nossas tristezas. Nós muitas vezes o convidamos para Ele para entrar na nossa vida, muitas vezes para dizer para Ele que estamos frustrados, tristes com as pessoas. E esquecemos, meu irmão, a boa parte que é ouvi-la, aceitar o seu ensinamento, para muitas vezes lançar no rosto dele as nossas frustrações e tristezas, que muitas vezes são frutos da nossa própria escolha. Fruto daquilo que nós mesmos escolhemos, fruto daquilo que nós plantamos. Esquecemos que aprender, ouvir Deus falar, a ouvir a palavra de Deus, ler, meditar na palavra de Deus, nos trará
bons frutos, bons resultados. Mas muitas vezes nós escolhemos, plantamos, colhemos e convidamos Jesus muitas vezes para falar para Ele nossas frustrações, nossas tristezas, nossas desilusões. Sendo que a boa parte que é ouvi-la, a boa parte que é meditar na palavra a palavra dele, meditar, buscar aprendizado em Deus, nós não queremos, nós não nos importamos, nós não damos a devida importância a alguém tão especial que entra a nossa vida. Eu faço uma pergunta: em qual Marta eu me encontro representado hoje? Em que tipo de Marta eu me encontro representado hoje? Aí eu vou trazer algumas perguntas para a gente meditar acerca dessa mulher. Eu sou aquela Marta que o chama para falar para ele acerca do meu casamento que está indo de mal a pior. Muitas vezes nós convidamos Jesus, Jesus entra no meu lar, entra no meu relacionamento. Nós até falamos que oramos a Deus: Senhor, resolve a minha causa. Mas no fundo, nós convidamos Jesus para intervir no nosso casamento, mas na realidade nós os convidamos para falar para Ele das nossas frustrações dentro do nosso casamento. Falamos para Ele muitas vezes que: olha, Jesus, o meu casamento está de mal a pior, meu esposo está cada vez pior, a minha esposa está cada vez mais pior. Sendo que nós esquecemos que os ensinos dele nós levamos para toda a nossa vida quando nós colocamos em prática. E uma coisa, meu irmão, nós temos que nunca esquecer-se: nós jamais podemos acusar Deus acerca das nossas escolhas erradas. Aprenda uma coisa, eu também digo isso para mim: quando você convidar Jesus para se fazer presente em sua vida, Ele já sabe de suas frustrações, de suas alegrias. E se existe uma coisa que move o coração de Deus, é quando nós sentamos para ouvi-la falar. E a boca de Deus é a palavra dele. E Ele fala pela sua palavra. E Deus ama quem o adora, quem o reverencia, quem o respeita, quem dá lugar para ouvir Ele falar. Mas muitas vezes nós o convidamos para falarmos para Ele a nossa frustração dentro do nosso casamento. Esse é um tipo de Marta. Mas existe outro tipo de Marta, que é aquela que o chama para falar para ele, acerca do seu emprego, da sua condição financeira, que ela não sai do vermelho, que não muda nada, que está cada dia mais apertado, que não está dando para sustentar a família. E voltando a falar o que eu falei antes, a nossa vida ela é regida por escolhas nossa e por orientações de Deus. Muitas vezes não buscamos orientação em Deus e tomamos as nossas atitudes, tomamos nossas decisões, não buscamos melhora. E muitas vezes, quando nos encontramos perante o altar do Senhor, nós lançamos em rosto dele que a nossa vida financeira, a nossa vida profissional está indo de mal a pior. Sendo que o que nos falta é, muitas vezes, dedicação para estudo, dedicação para especialização, dedicação para buscar algo melhor. Mas nós convidamos ele para lançar em rosto dele nossas frustrações também financeiras. Existe mais uma outra Marta, que é aquela que chama ele para falar para ele acerca dos problemas que há dentro da igreja. Existe um tipo de Marta que, quando ele convida Jesus para entrar, a sua boca é somente para reclamar dos problemas que há na igreja. Ela não consegue discernir ou entender que a igreja
ela é feita de homens imperfeitos, buscando agradar a um Deus perfeito e buscando caminhar rumo à perfeição ou santidade de Deus. Muitas vezes nós convidamos Jesus para a nossa vida para lançar em rosto a falha do pastor, a falha do irmão, sendo, meu irmão, que sempre que nós buscamos fazer a nossa parte, nós somos um a menos em trazer problema para a igreja e um a mais como solução para a igreja. Mas muitas vezes nós mais reclamamos. O culto não foi bom, a pregação não foi boa, não teve um louvor que me levasse a sentir a presença de Deus. O culto está muito morno, a palavra está muito morna. Ou seja, muitas vezes nós estamos orando a Deus, lançando a Ele as nossas frustrações, aonde eu poderia fazer a diferença na minha igreja. Aonde eu poderia ser diferente, mostrar para os meus irmãos a diferença. Mas muitas vezes, meu irmão, nós estamos preocupados com a unção, com a intimidade, com a santidade do próximo, aonde nós mesmos não buscamos ou não nos preocupamos em buscar. Mas muitas vezes estamos convidando Jesus para reclamar do culto que não serviu, da palavra que não foi ungida e do louvor que estava morno. Essa é uma qualidade de Marta, que nada no culto agrada a ela, que nada no culto trouxe ela a sentir a presença de Deus. Sendo, meu irmão, que o nosso culto ele não começa quando chegamos na igreja. Ele começa durante o dia no nosso lar, na nossa casa, na nossa intimidade com Ele. O culto, a igreja, é o local onde nós vamos adorar o Senhor, entregar a Ele aquilo que é devido a Ele, a honra, a glória e o louvor. Mas existem Martas que estão preocupadas com o que vai acontecer no culto, com o que aconteceu no culto, que não foi como ela esperava que fosse. Então ela convida Jesus para entrar na vida dela muito mais para lançar em rosto de Cristo as suas frustrações, do que adorá-la, prestar a Ele um culto verdadeiro. Mas existem outras qualidades de Marta. Aquela que o chama para falar para ele acerca de filhos que não mais obedecem e que não mais conseguem viver debaixo do mesmo teto. Ela chama Jesus, entra no meu lar, Pai, essa noite, visita o meu lar, preciso falar contigo. E lá derrama sobre Cristo as suas tristezas, as suas frustrações, de não conviver, mas viver em família com os filhos. Sendo que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos orienta como devemos criar nossos filhos. Sendo que como Marta, nos preocupamos com muitas outras coisas, com trabalho, em dar aos nossos filhos aquela roupa de marca, aquele tênis de marca, um videogame, e aí se preocupamos em dar muitas coisas para ele, mas esquecemos que muitas vezes eles precisam de carinho, uma atenção da palavra de Deus na vida deles e dentro do próprio lar. E como, voltando para o começo do texto, voltando para a palavra de Deus, aliás, Jesus diz que Maria, ela escolheu a única ou a melhor parte, que foi aprender do Senhor. Muitas vezes nós colocamos à frente de Deus tudo para que o ensinamento venha depois. E o próprio Senhor Jesus, ele já disse, Deus na boca dos seus profetas já falou: o meu povo tem ido para o cativeiro, o meu povo tem perecido, o meu povo tem caído por falta de conhecimento. Não tem quem tire de nós o conhecimento. E muitas vezes nós perdemos o controle dentro do nosso lar, da nossa família, da criação dos nossos filhos, porque estamos tentando criar eles com presentes, com coisas que agradem a eles, e a palavra de Deus ela fica em segundo plano. E muitas vezes estamos convidando ele para entrar no nosso lar, para ouvirmos
as nossas frustrações, aonde deveríamos ouvir Ele nos ensinar através da sua palavra. E aí o que acontece é que fica difícil de conviver, de ter um bom relacionamento, filho, mãe, filho, pai, pai, filho, pai, esposa, marido. Fica difícil porque o ensino fica em segundo plano. Não, mas eu preciso sustentar minha família, eu preciso dar para ela do bom e do melhor. O que é que adianta você dar do bom e do melhor para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, e esquecer dos ensinamentos de Deus que te trazem direção para como você ter um bom casamento, um bom relacionamento em família? Irmãos, eu ministrei esses dias acerca de vinha de Nabote, onde ele não quis vender, não quis trocar por uma vinha melhor com o rei Acabe e sua esposa Jezabel. Ele, além de perder, digamos que ele tinha ali uma família, esposa, filhos, ele perdeu os amigos, ele perdeu a esposa, perdeu os filhos, porque Jezabel mandou matar ele, e ele ainda perdeu o que ele mais preservou na vida, que foi a sua vinha, a herança que seus pais deixaram para ele. Ele perdeu a vida, ele valorizar coisas materiais, em detrimento da própria vida, a tudo que ele tinha construído até aquele dia. Ele deu importância a coisas materiais. E muitas vezes perdemos o nosso lar, nossa família, por dar importância a isso, ao invés de dar importância aos ensinamentos de Jesus Cristo, que vai nos trazer ensino para orientarmos a nossa família, vivemos na orientação de Deus para viver uma vida de paz. Para vivermos a vida de paz. Você pode ter tudo, meu irmão. Você pode ter dinheiro, você pode ter grandes heranças para a sua família. Mas eu dirijo para você e para mim também uma palavra que Jesus Cristo disse a um grande homem, riquíssimo. A um homem que havia construído uma riqueza enorme a ponto de não ter mais onde estocar a sua riqueza. Então ele disse para si mesmo: eu vou destruir esses celeiros e vou construir celeiros maiores ainda. Vou aumentar a minha riqueza. Vou aumentar o celeiro porque aqui eu vou acumular mais riqueza para mim. E aí Jesus dirigiu a palavra para ele: louco, se hoje pedires a tua alma o que tu tens guardado em depósito. Você pode ter em depósito muito dinheiro, mas te falta o conhecimento de Deus, te falta a unção de Deus, te falta Deus na tua vida. O que é que adianta você juntar tantas coisas se você desprezar o conhecimento de Deus? Se você desprezar o conhecimento, a intimidade com a palavra de Deus? Essa é uma qualidade de Marta também, que ela se preocupa muito com outras coisas, esquece do ensinamento do Senhor e perde o que há de precioso na vida, a família, por se preocupar com outras coisas. Existe mais uma qualidade de Marta que eu quero passar para você. É aquela que o chama para ele, para falar para ele acerca das lutas que tem passado, desde o dia que decidiu entregar a sua vida a Jesus. E que ultimamente não tem conseguido suportar as lutas. Existem Martas, meu irmão. Existem crentes que eles não sabem passar por lutas por causa do Evangelho. Eles não sabem passar por lutas por causa de luta financeira, luta sentimental, luta social. E uma pergunta que eu faço para você e para mim, ela se encontra inserida na palavra de Deus quando Cristo diz: aquele que quiser viver piamente comigo, como servo de Deus, como filho de Deus, terá que padecer perseguições, lutas, passar por dificuldades. Mas Ele nos deu uma orientação e um consolo. Ele diz: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tudo que nós passamos nessa vida, Jesus passou e venceu todas para a nossa vida. Não é à toa que Ele foi levado ao deserto para ser tentado. Ele foi tentado pela luta da fome. Algo que muitos de nós, ao passar, não queremos passar, reclamamos.
E ele respondeu ao tentador: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele nos ensinou isso. Foi-lhe imposta a condição de adorar ao inimigo para receber autoridade sobre nações, para receber grandes riquezas. E ele disse: não, só a Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Foi-lhe oferecido reinos, nações, para que ele se prostrasse e adorasse ao inimigo. Foi-lhe dado oportunidade de poder. Olha como Satanás é. Pula-te daí, atira-te daí, porque está escrito: ele dará a ordem aos teus anjos para que você não tropece em pedra alguma. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E hoje tudo ele viveu isso, meu irmão. E hoje muitos de nós estamos tentando a Deus. Muitos de nós estamos lutando por causa do pão e esquecendo-se que nós devemos viver segundo a palavra de Deus. E tudo isso ele viveu por nós. E quando nós passamos a buscar andar nos caminhos do Senhor e começamos a viver dificuldades, achamos que no nosso passado tínhamos uma vida melhor, menos difícil, menos lutas, menos guerras, menos dificuldades. Eu me lembro até do povo do Egito falando, quando Moisés conduziu eles ali pelo deserto, quando chegou por um determinado momento em que a comida deles se acabou, eles chegaram para Moisés e disseram assim: Moisés, tu nos trouxe do Egito para nos matar nesse deserto de fome? Antes estivéssemos no Egito, onde tínhamos legume para comer, tínhamos comida à vontade. Ou seja, meu irmão, isso é um tipo de Marta que não sabe passar por dificuldade e crê em Deus. Ali o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo ali, o anjo de Deus ali, falando com Moisés, soprou um vento e mandou comida para aquele povo. E mesmo assim, meu irmão, eles nunca pararam de reclamar, como muitas vezes existem Martas dentro de nós que nunca param de reclamar. Não sabemos viver com pouco. Não queremos passar por dificuldade. Eu aceitei a Cristo, agora tudo tem que mudar na minha vida. Eu tenho que conquistar, eu tenho que ser rico, eu tenho que ser feliz. Onde foi que ele prometeu isso na Bíblia? Ele disse que a gente passaria era por perseguição e luta, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Meu irmão, fidelidade, nós alcançamos muitas coisas. Aqueles versículos: pedi, pedi e dá-se-vos-á, batei e achareis. Essa é uma palavra para quem é fiel, meu irmão. Infiel não pode receber nada de Deus. Aqui eu não estou dizendo que eu sou infiel, não. Estou falando de um tipo de Marta que entende que para viver para Cristo tem que passar por luta, porque a nossa vida, ela não se resume só aqui. Como sempre tenho dito, a nossa vida começa quando nós fechamos nossos olhos, quando nós morremos e nós formos para a presença de Deus, e lá nós vamos receber ou a justificação ou a condenação. Então a vida, ela não é essa. Aqui somos como peregrinos, forasteiros, passageiros. Então existem Martas que não se conformam em passar por lutas por causa do Evangelho e procuram muitas vezes ali convidar Jesus Cristo para expressar para ele esse sentimento: Senhor, não aguento mais, é muita luta, muita dificuldade. Se aprendesse com Cristo, se buscasse ouvir os seus ensinamentos, entenderiam e aceitariam que como cristão passamos aqui na terra para receber a glória eterna lá no céu. Como cristãos passamos por lutas, dificuldades, problemas aqui, porque lá não tem lugar para isso. Não quer dizer que você vai se conformar com tudo, mas que você e eu possamos aprender em Cristo que aquilo que nós vivemos aqui na terra é só uma escola. Nós estamos numa escola, meu irmão,
A escola do deserto foi a melhor escola para o povo de Deus. Aqueles que murmuraram, todos morreram. Aqueles que reclamaram, todos ficaram prostrados no deserto. O céu é lugar para quem é fiel. Canaã celestial é lugar para quem não murmura, para quem não reclama. A Canaã celestial, a eternidade com Deus, é lugar para quem realmente entende, para quem realmente busca aprendizado em Deus, para quem realmente busca andar em santidade, para quem busca intimidade com Deus, para quem busca compreender Deus. Não é estar dentro de uma igreja, seja qual for, mas é procurar viver os ensinamentos do Mestre chamado Jesus. É procurar viver aquilo que Ele nos ensinou. Mas essa é uma qualidade de Marta. E eu pergunto, qual dessas Martas tenho sido eu? Qual dessas Martas reflete dentro de mim aquilo que eu tenho vivido? Meu irmão, Jesus, ele tinha uma percepção espiritual e humana fora do comum. Ele percebia as coisas só em olhar. Não é à toa que a Bíblia fala lá no começo do livro de Lucas, de Mateus, de Marcos, acerca do crescimento de Jesus, que diz que ele crescia na graça e no conhecimento. Quando menos esperava, Jesus estava entre os mestres, aprendendo, retendo o que era bom, vendo os fariseus pregarem e não viverem. Ele estava ali entre os mestres, aprendendo, e o seu ministério, que começou ali com 30 anos, já começou top, curando, libertando, ensinando, mostrando aos fariseus, os religiosos ali, que não era como eles pensavam, em si como Deus instruía, como deveria ser. Então, na sua percepção espiritual e humana, Jesus ali, quando ele foi convidado para entrar na casa de Marta, ele se senta e começa a ensinar a sua palavra, mas ao mesmo tempo observando as atitudes de Marta e as atitudes de Maria. Eita, meu irmão, não é na igreja que Deus nos vê. Ele vê as nossas atitudes em casa, no nosso trabalho, na nossa caminhada. Ele nos observa. Jesus, ele tem nos observado diariamente. Jesus, ele tem olhado a nossa vida diariamente. E ali, quando ele é convidado por Marta para entrar, ele olha as atitudes de uma e de outra. Então, tudo o que elas duas fizeram chamaram a atenção de Jesus Cristo. Enquanto Marta estava ali arrumando a casa, Maria se senta devagarzinho para ouvir a palavra, para ouvir os ensinamentos do Senhor. E ele ali não dirige palavra alguma a Marta, sem que ela demonstrasse a ele suas preocupações. Jesus, as atitudes de Cristo é algo interessante e muito bom para nós absorvermos. Ela convida Jesus para entrar como alguém especial. Jesus entra, se senta. Talvez ali fez uma oração e começou a ensinar. Maria se senta a seus pés. E ele ensinando e observando, olhando de um lado para o outro, ensinando e observando as ações de cada um. E ele não repreende Marta, meu irmão. Ele não repreende Marta. Ele simplesmente espera ela. Como eu disse, temos as qualificações de Marta na nossa vida. Ele espera ela expressar algo para depois dizer algo para ela. É assim que muitas vezes nós agimos. Nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso relacionamento. E não queremos o ensino dele, mas queremos dizer para ele como ele deve fazer, como ele deve proceder nas nossas vidas. Então ela dirige a palavra a ele. Ela dirige a palavra para ele e diz para ele que a sua irmã não estava preocupada com nada, enquanto que ela estava fazendo algo.
Então Jesus lhe dirige a palavra e lhe mostra aquilo que ela mais precisaria ouvir naquele momento e que ela não havia valorizado, ao contrário de sua irmã, que dera total atenção ao ensino dele. Ela expressa algo para Jesus e Jesus, depois que ela falou, ele dirigiu a palavra para ela. Minha querida, olha, quem me convidou foi você, aqui eu estou parafraseando. Você me convidou para vir à sua casa, sabendo dos meus ensinos, do que eu sempre fiz, que é divulgar a palavra do meu Pai. Mas desde o momento que eu cheguei aqui, que você em momento nenhum se preocupou em aprender o que eu estou ensinando. Ao contrário, eu ensinei, esperei você vir e você, aqui eu vou parafrasear mais um pouco. Até meus ensinos você atrapalhou, você fez com que eu parasse para reclamar de sua irmã. E ela, desde quando eu cheguei, ela está aqui sentadinha ouvindo. Desde a hora que eu cheguei. E Cristo fala para ela que Maria, aquilo que ela fez como recompensa para ela, jamais lhe seria tirado. Todo aquele ensino que ela aprendeu ali de Jesus, todas aquelas palavras ficariam gravadas em sua vida e serviria para muitas coisas para ela a partir daquele dia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes mesmo de chegar para Jesus e convidá-la para entrar nas nossas vidas, no nosso lar, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos cotidianos, nas nossas finanças, nas nossas amizades, nós devemos dar a Ele e a sua palavra toda a atenção devida, pois só assim não nos tornaremos Martas infelizes, frustradas, desiludidas, preocupadas, ansiosas. Se nós dermos a devida atenção à sua palavra, nós seremos capazes de tomar decisões corretas e decisões essas que agradam a Deus e que são orientadas por Deus. Quando nós realmente convidarmos Jesus para se fazer presente em nossa vida e demos o lugar devido a Ele, ouvir as suas orientações, nós vamos colher os frutos das nossas escolhas e grandes frutos, frutos abençoados. Mas e se não, iremos sempre estar colhendo os frutos mirrados ou ressequidos, por nunca dar a devida atenção que lhe é devida. E olhe que nós estamos falando de alguém que convida Jesus Cristo para entrar na nossa casa. Eu quero finalizar agora, te deixar aqui 3 versículos. Mateus capítulo 12, versículo 34, somente a parte B do versículo, fala que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Quando convidamos Jesus para entrar na nossa vida e que deixamos de ouvi-la para falar, para expressar a Ele as nossas frustrações, nós estamos expressando para Ele aquilo que tudo que está dentro do nosso coração. Uma vida de frustração, uma vida de falta de orientação de Deus, mas que se frustra com tudo na vida. Então a boca fala aquilo que está cheio o coração. E em Lucas capítulo 12, versículo 34, também diz que onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Se Deus, se Jesus Cristo é o tesouro maior da tua vida, teu coração estará nele. E tudo que você for fazer, tudo que você precisar, você recorre à orientação dele. Você não faz nada impensado, sem orientação, porque você tem medo de se frustrar ou quebrar a cara. Mas muitas vezes isso acontece conosco porque o nosso coração é enganoso e nós vamos por ele. Não buscamos orientação em Deus. E nos tornamos pessoas frustradas. E muitas vezes, ao invés de adorarmos a Ele, nós estamos lançando a Ele as nossas frustrações. Não quero dizer para você, meu irmão, que Jesus não vai ouvir a tua oração, o teu pedido, vai. Agora, antes de você lançar
as suas tristezas, suas desilusões, suas frustrações, lembre-se que elas, 99% são frutos de sua, minha escolha. Que se tivéssemos buscado a boa parte como Maria, talvez não estivéssemos dizendo para ele frustrações, e sim o adorando por grandes coisas, grandes bênçãos, grandes realizações na nossa vida. Estaríamos sendo pessoas gratas a ele e não pessoas frustradas. E por último, em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 diz: não se deixem enganar, não deixe-se enganar, não deixe que o seu coração te engane, não deixe que pessoas te enganem, não deixe que o teu pensamento te engane. A Bíblia diz: não se deixem enganar de Deus, não se zomba, pois o que o homem plantar, isso também colherá. Quem semeia, quem planta para a carne, da carne colherá morte. Quem planta para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem planta para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aonde você tem depositado a sua plantação? O que você tem plantado? O que eu tenho plantado? Que tipo de Marta somos nós? Que tipo de Marta somos nós? O que temos plantado é aquilo que vamos colher. E você? Para a gente finalizar, eu digo, devemos tomar as nossas próprias decisões e nos responsabilizar por elas. Que todos nós possamos ser como Maria. Escolhemos a boa parte, que é ouvir Deus falar, ouvir a orientação de Deus, ouvir o ensinamento do Senhor, para que ninguém tire isso de nós. Aquilo que aprendemos do Senhor, nós levaremos até a nossa eternidade. Então que você, eu, venhamos buscar a ser como Maria. O momento do Senhor é o momento do Senhor. Não se importe com quem está do seu lado, com quem não faz o que você faz, com quem não se preocupa com aquilo que você se preocupa em relação a Deus. Faça a sua parte. Você vai receber críticas por ir à igreja. Você vai receber críticas por orar. Você vai receber críticas por ler a Bíblia. Você vai receber críticas por se consagrar. Você vai receber críticas por querer ser uma pessoa santa, transformada. Você vai receber críticas por buscar a Deus. Não se preocupe com isso não. Essa é a boa parte. Jesus disse que essa parte de Maria ninguém tiraria. Essa parte ninguém tira de mim e de você. Só não seja como Marta. Em qual parte dessas nós nos encaixamos? Em qual Marta estamos inseridos? Que possamos nos inserir na atitude de Maria. Que possamos ser uma Maria da vida. Que ali dedicou aquele tempo, aquela pessoa especial que estava ali, que era Jesus, prestou a ele a sua devida atenção e honra e glória. É isso que nós devemos refletir na nossa vida diária. Aquilo que é do Senhor é dele. Não devemos meter a mão naquilo que pertence a ele. O louvor, a honra, a glória, a adoração pertence ao Senhor Jesus. Não são nossos problemas que vão fazer com que o Senhor se mova, com que o Senhor sinta algo, não. Ele sabe, ele tem a percepção espiritual, ele é o próprio Deus, ele vê todas as coisas. Ele vê além do que nós vemos. A visão dele é além da nossa visão. Aquilo que nós vemos hoje, pedimos a ele, clamamos a ele, revelamos a ele as nossas frustrações, muitas vezes é para que ele resolva de imediato nossos problemas, e se ele resolver, tchau e bênção, show de bola, tchau, pronto, tchau Deus, tchau Jesus. É por isso que muitos de nós temos que conviver com as nossas frustrações, temos que conviver com as nossas lutas e dores, para aprendermos que Jesus ele deve estar em primeiro lugar na nossa vida, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Que em nome de Jesus Cristo você possa ter entendido essa palavra, e você seja uma Maria, e não somente uma Marta. Que você possa mudar, que eu possa mudar também, que muitas vezes tenho também um pouco de Marta em mim, mas que a palavra de Deus ela me ensina que a melhor parte é ouvir o ensinamento de Jesus, que
essa palavra ela tem falado ao teu coração. Eu agradeço por esse momento, agradeço a Deus pela oportunidade de estar meditando essa palavra e levando até você. Um abraço, fica com Deus, uma boa noite e que essa semana seja uma semana na presença do Senhor. Que Deus derrame sobre sua vida, sobre minha vida, sobre a minha família e a sua. Proteção, unção e cura e bênçãos e providências. Em nome de Jesus. Um abraço e fica na gloriosa paz e bênção do Senhor Jesus Cristo.